Então, para começar, se você poderia falar um pouco sobre o seu trabalho atual na área de gênero, de direitos de mulher, feminismo. Ok. Tá bom, como você colocou, né, eu sou antropóloga, né, tenho formação de doutorado no campo da saúde coletiva e eu dou aula nos cursos da área de saúde, principalmente principalmente o curso de medicina. Aí depende como é que eu vou colocar. Eu tenho tanto trabalho para dentro da academia quanto fora dela. Né? Porque, no meu entender, a academia, né, para mim, toda a minha formação, desde a minha graduação em Ciências Sociais, até a minha vida profissional, hoje eu tenho 40 anos, para mim sempre foi indissociável a formação da militância. Então, essa separação que tem de um lado a academia, de outro lado a militância. Então, a minha vida acadêmica é uma vida de militância. Então, assim, eu faço várias coisas. Por exemplo, com os alunos de medicina, eu já tenho um projeto há mais de um ano. Já teve 2 projetos, tanto um de acesso e cuidado integral à população de lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, no município de Macaé, né, tentando entender um pouco essa questão da produção do cuidado em saúde, quanto agora já tenho mais ou menos um ano e meio, que eu estou com um trabalho no campo da violência. Então, tenho um trabalho de mortalidade feminina por causas externas. Então, só aí eu tenho mais de 10 alunos, né, 12 a 13 alunos, tanto do curso de medicina quanto do curso de enfermagem. Eu acho que para dentro da academia, uma das minhas maiores militâncias é justamente levar para o campo da saúde, que é um campo que tem muita dificuldade na abordagem das questões de gênero, por causa da força que a biologia tem na determinação ou tentar determinar a sexualidade. Eu tenho feito um pouco isso. Agora eu tenho uma outra vida que excede isso daí. Eu tenho uma militância muito grande, né, tanto com o movimento LGBT, com os movimentos transexuais, com o movimento de mulheres, mas assim, sem ser filiada a nenhum lugar institucional. Então, assim, eu tenho uma agenda que vai, né, transitando, porque para mim tem uma porosidade entre a academia e a militância. Todo saber para mim é, antes de tudo, um saber que tem que ser militante, é um saber que tem que ser implicado. Se ele é um saber que só serve para a ciência, para o mundo da representação da academia, ele não serve para mim. Porque, antes de tudo, para mim, o conhecimento vem das práticas sociais, da produção da vida, da produção da existência. Então, um pouco por aí, né? Então, então, a próxima pergunta seria como que você levou, o que levou você a ter esse interesse, essa atuação na militância? O que assim, a sua vida pessoal, a sua infância ou a sua formação universitária, como que você foi entrando na militância? Então isso tem muito a ver com, acho que, com a forma com a qual a gente se inscreve no mundo, né? Eu sou sergipana, né? Eu moro aqui no Rio, hoje eu estou aqui dando aula na Federal do Rio de Janeiro, mas eu nasci em Aracaju, né? Que é a menor capital do menor estado brasileiro, né? Em um lugar assim que sempre foi durante muito tempo muito provinciano, um lugar muito conservador, um lugar de uma aristocracia muito forte. E de alguma maneira na minha vida eu sempre me opus a qualquer forma de opressão, fosse opressão econômica, fosse opressão de gênero, fosse opressão sexual, fosse opressão étnica, racial. Então, muito jovem, eu militei, né, fiz parte de alguns partidos, fiz parte do Partido Comunista, num certo momento, socialista, num certo momento também do PT. Mas toda a minha vida foi sempre nisso. Isso me levou a fazer o curso de Ciências Sociais. Então, eu entro dentro do curso de Ciências Sociais muito na Federal de Sergipe. Né? E desde então, e já no curso de Ciências Sociais, meu interesse já era por temas, naquele momento, isso era 1996, 97, era por temas que ainda não eram temas, que não eram os temas de excelência da academia. Por exemplo, meu trabalho em Aracaju, na Federal de Sergipe, foi o primeiro trabalho sobre as travestis na cidade. Né? Então, assim, o primeiro trabalho era uma etnografia. Então, desde aquele momento, eu já tinha uma relação com várias pessoas, tanto lésbicas, já namorava, inclusive, mulheres naquele momento, já tinha relações afetivas com mulheres, 15, 16 anos. Então, isso tudo vai marcando a minha vida naquela cidade. E toda a minha trajetória foi construída, mais uma vez dizendo, nesse trânsito entre a minha própria vida, né, a vida das pessoas que estavam muito próximas a mim. Naquele momento tinha muito assassinato, ainda tem hoje, mas eu me lembro toda a minha adolescência, toda a minha juventude convivendo
com inúmeros assassinatos de pessoas muito queridas. Então, a cada assassinato, a cada violência, era para mim um incômodo, né? E eu acho que essa coisa de não aceitar nenhum tipo de opressão, achar que qualquer coisa que oprima do outro, o direito do outro, poder ser ele mesmo, tem muito a ver com a minha formação. E isso me acompanha desde sempre. Não dá para dizer quando é que isso começa. Eu deveria dizer que desde quando eu me entendo por gente, eu realmente tenho uma... como é que eu poderia dizer? Um incômodo, né? E um movimento muito grande contra qualquer forma de opressão. Principalmente as opressões de gênero, as opressões sexuais, raciais. Então, tudo isso tem sido a minha vida desde então. Né? Eu tenho inúmeros espaços de militância, né? Faço militância na luta antimanicomial, por exemplo, que é uma coisa que está presente na minha vida. Faço militância pelo direito à cidade. Faço militância contra a retirada compulsória de pessoas por causa da questão do crack. Então, tem muitas agentes. Eu não tenho uma agenda específica de militância. Eu costumo dizer que qualquer coisa que afronte a vida é, para mim, uma agenda de militância. Uma agenda que a gente tem que estar muito atento e se posicionando. E aí você, dentro do seu espaço, seu bairro onde você cresceu, antes de chegar na universidade, já tinha alguma influência, alguma que você sempre se sentia revoltada com a injustiça social, a opressão, mas tinha alguém que você via como modelo? Ou tinha algum grupo no bairro, ou na sua família? Ou então, acho que a gente tem inúmeras influências que perpassam a vida da gente, né? Eu acho que desde leitura, de família não, uma família muito conservadora, né? Eu era sempre aquele elemento estranho na família, mas eu acho que tem várias influências, né? Desde de leitura, eu acho que ler coisas como o Diário de Anne Frank, por exemplo, que foi um livro que me marcou muito, né? Ler coisas como... Isso já na adolescência? Na adolescência, depois tem uma influência muito grande, por exemplo, da música do Cazuza, da Legião Urbana. Nos anos 80, né? 80, algumas leituras inclusive marxistas, até certo ponto, né? Mas é interessante porque quando eu descobri o que era o stalinismo, eu tive uma reação também de muita raiva, né? E eu acho que naquele momento começou um problema meu de não me deixar sujeitar mais por nenhuma instituição. Por exemplo, eu não poderia partilhar de um lugar que de alguma maneira achava o pensamento do Stalin interessante, né? Porque para mim não há nada que possa defender o pensamento stalinista, por exemplo, pelo grau de atrocidade de Stalin, em nome do poder comunista, ter destruído as pessoas. Então eu faço uma ruptura, naquele momento eu era da União da Juventude Socialista e do partido do PCdoB, naquele momento aquele lugar Quando não foi se isso? via, eu devia ter 18, 16, 17 anos, não se via para mim. Então um lugar que tinha, de alguma maneira, naquele momento, tomava esse pensamento, que é o pensamento do stalinismo, o pensamento do Stalin, como lugar, ele para mim não servia. Estou dando isso como exemplo porque depois nenhum lugar que tivesse qualquer pensamento, que tivesse uma conotação fascista, logo saía dele. Então é sempre assim. Eu ia para a reunião de alguns movimentos negros, ficava muito incomodada. Ia para a reunião do movimento gay, também ia me dando um certo incômodo. Então, quando começava processos de aparelhamento, processos de determinados grupos ou pessoas querer usar da voz ou de uma suposta verdade na opressão do outro, eu sempre caía fora desses lugares. Então, assim, eu não estava, como eu não estou até hoje, muito afim de nenhum lugar como esse. Se eu não estava afim naquele tempo, se naquele tempo, há 20 anos atrás, não me capturou, hoje não me captura mais. Então, assim, por isso que eu digo, eu não estou presa a nenhum lugar, não sou de nenhuma entidade, eu não sou de nenhuma organização, né? Eu sou de vários lugares, desde que esses lugares eles prezem o respeito pela produção, pela multiplicidade, eu diria assim. Eu acho que tem muito, como diz o Foucault, tem muito micropoder e muito microfascismo, inclusive nas práticas que muitas vezes se colocam como libertárias. Eu acho que um pouco disso tem que ser um sinalizador na minha vida para não me deixar ser capturada por esses espaços. Eu não quero estar dentro deles, eles não me fazem bem. E você pode dar algum exemplo de um movimento que você estava aproximando, que você mencionou, o movimento negro, eu acho o que movimento LGBT? vários movimentos gay, algumas reuniões que eu ia, isso há muito tempo atrás, eu tenho 20 e poucos anos.
né? Algumas vezes o movimento negro depende, eu acho que isso está em todo lugar. Claro que não é assim, né? E tem pessoas que conseguem lidar bem nesses espaços, conseguem fazer desse micropoder um lugar de muita produção. Talvez eu que não tenho muito jeito de lidar com isso. Né? E não estou dizendo que esses lugares não são lugares com grande potência. Eu acho que se não fosse esses movimentos, eles têm um grande papel. Eu acho que na história da conquista dos direitos é assim, é inegável, não é isso que está em jogo. Né? Mas eu acho que quando a gente vai para a dinâmica das instituições, ela de alguma maneira ela não me toma, não me pega, não me... Né? Apesar de eu ter o maior respeito e ter várias pessoas, vários amigos e amigas que fizeram e fazem muita diferença nesses espaços aí. Né? Aí eu estou falando de várias entidades, vários organismos, eu acho que dou maior apoio a isso, apesar de meu caráter ter ser esse caráter mais rizomático, mais solto, né? De outras militâncias em outros espaços. Né? Eu vou a qualquer espaço que me convide, por exemplo. Né? E sou capaz de estabelecer um debate com qualquer lugar. Sim. E você então veio de Sergipe para pós-graduação? Você Não, se eu formou fiz, lá? então, me formei lá, me formei em 2000. Em 2000 mesmo eu passei no mestrado em antropologia na Universidade Federal de Pernambuco. E eu fiz o mestrado, estudei cinema e gênero, né? Naquele momento eu já... Era que departamento? Era antropologia? Era antropologia cultural da Universidade Federal de Pernambuco. Naquele momento eu já me chamava a atenção a questão da transexualidade. Porque você fez a graduação, a monografia da graduação sobre as travestis, né? Naquele momento ainda era 2000, o tema da transexualidade ainda era muito incipiente no Brasil. Né? E assim, me chamou muita atenção, eu acabei estudando cinema, eu fiz uma dissertação de mestrado que tem a ver com cinema e gênero, eu estudei o cinema do Moldova, por exemplo. Mas depois do mestrado, que eu voltei para Aracaju, o tema da transexualidade, de alguma forma, ele me perseguia muito. E o que mais me deixava indignada era como é que transformaram uma experiência, que é a experiência do gênero, que é uma experiência histórica, performativa, autodeterminada, numa doença. Eu era e sou inconformada, né, com isso. Por que se transformou isso numa patologia? Né? Porque alguém... para se produzir, né, nascer sobre um determinado sexo, né, ou declarado que é macho ou fêmea, e a sua construção não estava de acordo com aquela marca imposta pela biologia, tinha que necessariamente ser patologizada. Então, tinha um pavor a isso muito grande, né, uma crítica muito grande a isso, e fiz um mergulho profundo na produção desse dispositivo, né, que vai pegar durante o século XX a produção dos modos de vida transexuais e transformá-lo num DSM, né, num diagnóstico de saúde mental, psiquiatrizado. Então isso tem sido uma agenda que eu me aproximei muito. Né, ela foi muito forte no doutorado, fiz várias entrevistas e hoje eu não estou mais estudando mais esse tema, eu tenho saído um pouco desse campo. Eu tenho me preocupado com outras questões, eu tenho agora pensado no pós-doutoramento, que eu estou me organizando agora para fazer, estudar um pouco das relações ou dos discursos e práticas não monogâmicas, que seria um pouco me voltar para a discussão da família, do parentesco, da reprodução sexual, social, né? E se essas novas reorganizações discursivas não monogâmicas, elas de alguma maneira desestabilizam ou não a heterossexualidade, por exemplo, e a monogamia. Então tem um outro lugar que eu tenho aberto. Hoje eu faço muita militância no movimento transexuais, mas eu acho que as transexuais e os transexuais, né, no meu tempo, eu me lembro, não consegui, entrevistei só um homem transexual. Hoje eu tenho inúmeros amigos homens transexuais, né? Eles se tornaram, por exemplo, bem mais visíveis, né? E muitos hoje são... Porque as mulheres eram sempre muito mais visíveis. Né? E hoje a maioria deles e delas protagonizam sua própria história. Então hoje, por exemplo, o movimento transfeminista é um movimento extremamente interessante na agenda feminista. Né? Então as pessoas têm ocupado, né? Eu tenho, por exemplo, um aluno transexual que é
mestrando no programa do qual faço parte. Então, essas pessoas elas foram se visibilizando, né, se tornando mais visíveis e foram sendo porta-vozes das suas próprias experiências de vida. Hoje, minha comunicação é muito na militância. Então, assim, eu conheço inúmeras pessoas. Essa agenda posso chamar de uma agenda da militância trans, é hoje uma das principais agendas, que eu milito paralela à OTA, né? Paralela à agenda étnico-racial, paralela à agenda das mulheres, paralela à agenda da, por exemplo, autonomia do corpo, do parto natural, né? Da violência obstétrica. Então, são muitas coisas, né? Da loucura, né? De como a gente tem lidado com isso, né? Do uso de drogas, por exemplo. Então, assim, são muitas agendas que perpassam hoje a minha vida, né? Uhum. E você, quando você fez o doutorado sobre o movimento transexual, era movimento transexual ou era prática? Não, na verdade eu fiz uma discussão sobre, na verdade, como se produziu esse dispositivo, né? Como foi que foi produzida essa ideia do transexual? Da transexualidade enquanto uma disforia de gênero, por exemplo, né? Enquanto um transtorno, em um certo momento de identidade, e hoje uma disforia. E aí eu entrevistei vários e várias, né, bem mais várias transexuais que estavam ligadas a serviços de saúde. Né? E recentemente eu fiz um outro trabalho, que vai sair agora num livro, publicado pela Federal da Bahia, e também vou apresentar agora na Reunião Brasileira de Antropologia, que é uma das últimas coisas que eu estou fazendo no tema da transexualidade, que foi mais com os homens transexuais sobre o uso da testosterona. Então, sempre teve essa dobra também com a saúde. Sim. Com a saúde não no sentido da ausência de doença, né? Mas na saúde no sentido de uma visão muito ampla, a saúde como produção de vida, né? E o cuidado como não o cuidado, mas o cuidado como aquele cuidado que Foucault fala, esse cuidado de si, né? Essa experiência que as pessoas vão tendo com elas, na relação com os outros. Isso são temas que têm me instigado muito. Então, sempre, de alguma maneira, eu tenho atravessado o campo da saúde e outros campos também muito iluminada por essas questões aí. São elas que me movimentam, me fazem para a rua, me fazem para os espaços de militância, por aí vai. E isso foi no Rio de Janeiro, esse doutorado? Então, não, eu fiz o mestrado, foi no Rio de Janeiro, né, em 2005. Eu vim numa jornada aqui, né, eu tinha preparado 2 projetos, um para ser submetido à Federal de Santa Catarina e o outro para ser submetido aqui ao IMS. Foi aqui no IMS, no Instituto de Medicina Social, que eu conheci a Márcia Aran, que infelizmente faleceu, né? Ela faleceu em 2011, Era professora? com 46 anos, de um câncer de mama, e era uma pessoa fantástica. Além de professora, era uma feminista, né? Eu acho que é uma pessoa que teve uma importância muito grande na produção dos estudos de transexualidade aqui no Brasil. Então, eu vim, né? Em 2006 eu passei no doutorado, e fiz uma formação bem interessante. No doutorado eu tive muito acesso à discussão da Judith Butler, né, discussão sobre a questão da vida. Eu aprofundei muito o meu campo de conhecimento nos estudos do pensamento do Foucault, hoje um dos pensadores. Então, assim, em 2010 eu defendo o doutorado, né, em março, abril de 2010, e no final volto para Aracaju. Nesse inteirinho eu presto concurso, sou aprovada. E no final de 2010, eu estava vindo embora, né, para aqui para o Rio. Eu, minha companheira, né, que mora aqui comigo, e o cachorro e o gato já morreu, inclusive, não está mais vivo. A gente veio embora para o Rio. E assim, desde 2010, final de 2010, eu estou aqui no Rio. Então, dou aula e faço outras coisas, faço parte também de uma pós-graduação, né, na verdade, de um grupo, né, de um coletivo de pesquisa chamado Micropolítica do Trabalho e Cuidado de Saúde. É um grupo muito interessante, com muitas agendas de militância na vida, né? Uma agenda também de luta antimanicomial, uma agenda muito contra as internações compulsórias de pessoas usuárias de crack. Acho que toda essa política que tem, de alguma maneira, colocado a vida numa dimensão de precariedade, né? Produzindo, eu acho que isso me interessa muito. E aí são várias agendas, né? A agenda das favelas, e por aí vai. E como você vê que me parece que você está descrevendo uma variedade de atividades e áreas de interesse
mas a maior parte tem a ver com a sexualidade. Com Sim. Como que você vê essa militância para o direito dos trans, para o direito da saúde, para o direito de mudar a saúde, em torno da liberdade de cada um? Como você vê isso no contexto da história do feminismo no Brasil? Certo. Então, acho que de alguma maneira é realmente isso. O tema do gênero, o tema da sexualidade, ele vai atravessando as minhas inquietações, né? Eu acho que isso tem, muita coisa mudou, né? Do tempo que, por exemplo, do tempo do meu doutorado para cá, acho que algumas coisas mudaram, mas muitas conquistas ainda precisam ser feitas. Falar da agenda do feminismo no Brasil, eu acho assim, o Brasil, ele tem uma característica que é muito, muito singular, né? Primeiro, a sua característica de extensão territorial, né? E de multiplicidade que a gente tem aqui. Então, a gente tem uma multiplicidade, né? Tomar o que é o movimento feminista, por exemplo, quais são os movimentos. Eu sempre falo movimentos feministas, porque não tem um movimento feminista. Pois é, então, o nome do projeto é Feminismos. Então, tem vários movimentos, né? Várias expressões. Ultimamente, eu tenho observado nas redes sociais uma renovação muito de um feminismo jovem, né? Mas eu também acho que tem muitas coisas que aparecem sobre a bandeira do feminismo que são extremamente complicadas. Né? Às vezes, muitas agendas que são atravessadas por pautas com muita dificuldade de abertura para as diferenças, de abertura para a alteridade, muitas agendas radicais e tensas, sempre, às vezes, na desqualificação de um determinado grupo, né? Assim, são inúmeras coisas. Então, assim, não dá para falar do que é o movimento feminista no Brasil. E eu acho que tem uma tensão com a transexualidade muito grande, de alguns movimentos, de alguns lugares. Uma tensão entre os movimentos que trabalham com a sexualidade? Entre os movimentos feministas e o movimento transfeminista, que tem aparecido com muita força. Hoje as mulheres transexuais e transfeministas, elas ocupam uma agenda extremamente interessante. Desde quando? Quando você Acho diria que mais começou... ou menos aos 2 ou 3 anos isso tem ganhado uma força muito grande. Então isso depois que você escolheu estudar esse tema na graduação. Tanto é que a agenda, por exemplo, da Marcha das Vadias tem sido, por exemplo, estou acompanhando a daqui do Rio, e acompanho outros debates também em São Paulo, tem sido a incorporação e a presença muito grande, por exemplo, das mulheres transexuais. Mas eu acho que tem muita tensão. E tem muito movimento. Então, você não dá para falar o que é um movimento feminista. Né? Eu acho que eu vejo mais o feminismo como uma força, né? E uma forma de estar no mundo, né? Uma forma de se escrever no mundo. A minha visão de mundo e a minha forma de estar no mundo é uma forma feminista, no sentido de que qualquer opressão, né, de gênero, sexual, ela me toca e me avilta imediatamente. Eu tenho uma posição de reação não só individual ou coletiva. Acho que isso é um jeito de estar no mundo. É uma escolha de estar no mundo, sem necessariamente se vincular a nenhuma tendência. Né? Algumas feministas eu gosto, as feministas mais pós-críticas, eu tenho lido bastante, né? Tenho me aproximado muito mais das latino-americanas, por exemplo. Né? Eu acho que isso, as feministas negras também, eu acho que tem uma agenda enorme, né, de produção, né, que ajuda a gente a pensar muito como foi que se produziu, né, como tem se produzido essa, mais do que uma opressão, tem uma palavra que eu gosto muito, essa assimetria. Né, como é que uma diferença, que na verdade para mim tem muito mais, tem uma simetria muito forte e que legitima muito uma desigualdade. Né? Como é que a gente, a grande questão é como é que a gente transformou as diferenças em desigualdade e faz dessa desigualdade um exercício de opressão. Né? Isso é o que me faz ser feminista, é me indignar com essa simetria, né? E buscar a construção de possibilidades mais simétricas, que não quer dizer possibilidades iguais. Tem diferenças entre igualdade e simetria, né? Porque a igualdade, a simetria, ela antes de tudo pressupõe a diferença. Então, esse tema da diferença também, que é o tema das alteridades, é um tema que ele é inseparável de mim. Né? Eu não consigo descolar ele da minha forma de estar no mundo, não só enquanto pensamento, mas enquanto atitude também. Então, acho que tem muito a ver com isso também. Mas você acha que ao longo do movimento feminista no Brasil,
últimas décadas, houve mudanças, houve conquistas e surgiram novas questões? Ou como que você vê? Claro, lógico, né? Os próprios movimentos, eles estão em deveres constantes. Né? Hoje a gente tem uma multiplicidade, como eu já falei, de movimentos. Tem movimentos de muitas mulheres jovens, né? Meninas aí com 18, 17, 18, 19 anos, né? Emergindo nos espaços acadêmicos ou fora dele. Muita organização de mulheres negras, né? Jovens, inclusive, fazendo militância. O próprio movimento transfeminista é um movimento que vem tensionar e alargar as fronteiras dos movimentos feministas no Brasil. Óbvio que tem uma agenda, né, super interessante, né, que é geracional, que vai congregando várias gerações, que vai congregando várias pessoas de diferentes experiências. Eu tenho cruzado ao longo da minha vida com as mais diferentes pessoas. Desde pessoas que estão em espaços mais institucionalizados, né, da militância, dentro de determinados grupos, segmentos, até pessoas que estão mais rizomáticas como eu, mais solta. É óbvio que tem uma multiplicidade dentro da academia, nessa dobra, mais uma vez, entre academia e fora da academia, ou para dentro da academia ou fora, acho que tem um monte... Então, várias coisas mudaram, obviamente, mas também a gente tem agendas extremamente urgentes ainda e muito caras para a gente, né? A agenda do aborto, por exemplo, é uma agenda cara para a gente. É uma pauta que já passou de extrema urgência, né? O que a gente tem já dito e discutido, né? Sobre o número de mulheres que morrem, e aí é uma questão mesmo também de saúde pública, de saúde coletiva mesmo, por questão de formas inseguras de abortamento, né? E a gente tem problemas de notificação do abortamento legal, por exemplo. Então tem uma tensão, acho que a presença de uma bancada evangélica extremamente forte, né? O Brasil tem muita dificuldade em fazer enfrentamento dessas agendas. E não tem sido uma coisa que tem sido levado nos últimos anos como um elemento importante na agenda política. Assim, eu acho sinalizador, né? A gente tem um investimento muito grande, por exemplo, nas redes de atenção à saúde, que tem que ser investido mesmo, por exemplo, na rede Cegonha, e não ter movimentos de produção, tanto de políticas quanto de investimento de recursos em outras agendas que tocam mulher, que não tocam só a maternidade, que é extremamente importante. A mortalidade feminina é um problema grave, não é isso que eu estou dizendo, mas agendas muito focalizadas e as agendas que, infelizmente, não deveriam trazer, provocam a dimensão moral e trazem muitas vezes valores que são tomados pelos movimentos religiosos de forma extremamente preconceituosa e dura, tem sido muito difícil fazer esse enfrentamento. Então, assim, essas agendas são urgentes. Agora é interessante porque os últimos 2 governos do Lula, que foi reelegido, e agora da Dilma, que são do movimento do PT, que o movimento um partido que você se afiliou, não sei se ainda está afiliada. O que você acha da atuação desses governos? Então, acho que você está falando basicamente sobre política pública que foram criadas pelo PT. Eu nunca fui do PT, na verdade, assim, eu nunca fui filiada, né? Porque hoje é muito difícil, né? Também acho que é muito difícil falar o que é esquerda, o que é direita. Mas se é possível dizer que há uma esquerda, eu sempre fui essa esquerda. Né? Toda a minha vida, os meus votos, as minhas militâncias, inclusive em alguns momentos campanhas políticas para determinadas pessoas com quem em algum momento eu tenho afinidade e eu fiz. Mas eu nunca me filiei, nunca fui de nenhum setorial do PT, etc. e tal. Naquele momento também eu já não estava mais afim de um tipo... Né? No governo do Lula, a gente teve coisas muito interessantes. Né? O programa Brasil Sem Homofobia, né? Agendas elas avançaram muito. Por algo paradoxal, né? Contraditório, que eu acho que precisa ser pensado de várias formas, e aí não tem uma dimensão para mim de julgamento. Essa agenda ela endureceu muito no governo da Dilma. Apesar de ser a primeira mulher. Apesar de ser uma mulher, ela teve quase
eu poderia dizer que ela paralisou literalmente. Né? Infelizmente, algumas agendas, elas são agendas políticas, extremamente interessantes, e não é uma crítica a mim essas agendas. Agendas, inclusive, que eu partilho de simpatia, por exemplo, como a agenda dos mais médicos, por exemplo. Que para mim é uma agenda que poderia dizer, independente se eu sou a favor ou contra, porque não vou me colocar nisso, mas para mim é uma agenda que faz uma coisa que eu acho super interessante, que é tensionar o ethos médicos. O ethos médico e o poderio que esse grupo tem, né? Já visto a própria história do que significa a produção da medicina enquanto campo de poder e de saber sobre os corpos. Então, acho isso traz uma desconfiguração. Mas são agendas muito focalizadas. E muita agenda cuja vida imediata das pessoas é urgência, elas não têm sido levadas em consideração e elas não são relevantes nas agendas atuais. Elas estão muito endurecidas, com muita dificuldade de ser feita. Né? Com pouco investimento, as pessoas vão produzindo na periferia, inclusive na periferia do recurso, porque a maioria dos recursos, com certeza, estão alocados nessas grandes políticas. Então, quem tem essa agenda, quem acredita ainda muito, eu tenho certeza que as pessoas estão numa tensão muito grande e numa escassez de recurso para produzir, né, mudanças nessas agendas aí. Então, acho que tem que pensar um pouco sobre isso. Tá difícil, não tá fácil. E como você, então, para fechar, mais ou menos, como você vê o futuro do movimento, se você poderia dizer assim, como guarda-chuva, os movimentos feministas no Brasil, movimentos para liberação, contra a opressão sexual, em que direção você vê? Então, eu acho assim que... Bom, tem uma pulverização bem maior, não tenho a menor dúvida. Né? Isso aí está ligado às redes sociais, né? As redes midiáticas, né? A capacidade. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, você entrar dentro de alguns lugares, como o Facebook, por exemplo, outras redes e mídias digitais, vocês vão ver um enorme número de grupos de diferentes militâncias. E às vezes vão cruzando essas agendas de luta, porque elas não estão indissociáveis. Eu vejo isso como algo extremamente positivo. Porque ele vai também revelando uma multiplicidade que, se for muito bem produzida, é possível tirar muita potência disso daí. Mas eu acho que também traz muitas tensões. Né? Tem uma tensão também, porque também tem muita disputa de objetos, tem muita disputa de marcos conceituais, tem muita... Acho que, mais uma vez, o velho Foucault, quando vai colocar a questão do micropoder, né, o Foucault vai dizer, uma vez no texto que ele fez para o Antiédipo do Deleuze, uma das coisas que ele diz é: não caia de amores pelo poder. Né? E esses micropoderes, eles são muito pulverizados nesses movimentos. Eu acho que essas disputas, elas bem potencializadas, podem produzir coisa muito interessante, que é uma abertura inigualável para a diferença e para a multiplicidade. Mas eu acho que precisa tomar o cuidado para não cair numa reprodução fascista que produza também, muitas vezes, a exclusão do outro. Eu acho que esses movimentos precisam estar muito atentos, estar discutindo, né, estar se repensando, estar se propondo a essa abertura, mas realmente é uma agenda inigualável. Né? Quando eu me lembro do meu tempo, às vezes eu brinco, eu digo que eu queria ter 20 anos a menos. Né? No meu tempo, as coisas eram muito mais estanques, tinham poucas linhas de fuga. No seu tempo? Era mais estanque. Porque o seu tempo também é agora. É agora também, seu mas tempo eu digo, da quando faculdade, eu tinha 20 anos, era 20, 18, 19 anos, tinham os partidos políticos, as uniões da juventude, né? Um ou outro, também tem a ver com a cidade, com o lugar que eu nasci, mas era muito... Hoje tem a possibilidade de linhas de fuga se produzem no instante numa velocidade muito grande. Isso para mim é algo muito interessante. Pelo seu comentário, eu percebo que você está vendo muita esperança nessa renovação do feminismo ou dos movimentos pela juventude. Porque você falou, assim, no meu tempo de 20 anos... Eu tenho uma certa esperança, que não é essa esperança religiosa nem cristã. Né? Eu sempre digo que eu tenho esperança do presente. Né? A esperança, para mim, é a esperança do acontecimento do presente.
né? Eu acho que quanto mais a gente tem agendas muito, porque também tem, ao mesmo tempo, o machismo também ele vai se tornando mais visível, né? A violência à população LGBT está aí, a todo instante, de diferentes formas. Então, assim, a gente também tem os desafios eles são cotidianos, então as esperanças elas são cotidianas também. Eu não tenho esperança de um futuro, porque para mim não tem um futuro. O futuro ele é o presente. Eu tenho a esperança do presente. Eu acho que isso é o que me move, a esperança no presente. O presente eu hoje estou viva, tem muita assimetria hoje, então hoje tem muita esperança das coisas serem feitas. Então é nisso que eu acredito que a esperança é o que vai movimentando a gente, mas não uma esperança de nostálgico de um futuro onde tudo vai ser igual e o mundo vai ser sem opressão. Eu acho que a gente pode brigar por condições cada vez menos assimétricas, mais simétricas, né, de mais produção da diferença. Mesmo que às vezes o mundo aponte para coisas ao contrário do que eu estou dizendo. Né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Eu acho que disse tudo. Muito obrigada. Tá bom. Foi muito legal. Tá Obrigada. ótimo. Vamos parar aqui.